Olá, você está no canal Jaqueline Pinto, um canal bem íntimo para mulheres. Então, se você gosta de assuntos sobre nosso comportamento feminino, sobre os nossos dilemas, superação, gestão emocional, amiga, ser mulher, nosso lugar é aqui, nessa comunidade, na comunidade aqui do canal Jaqueline Pinto. E o nosso tema de hoje é como a gente pode amadurecer a nossa relação. Vamos pensar um pouquinho sobre isso? Bem, meu nome é Jaqueline Pinto, eu sou psicóloga e durante muito tempo, eu pensei a minha relação de uma forma muito vitimista e eu vou te contar o porquê. E quando eu comecei a pensar a minha relação de uma forma diferente, a minha relação realmente ela cresceu, ela começou a desenvolver num ritmo muito mais acelerado, muito mais rápido e muito menos doloroso. Então eu vou te contar um pouquinho sobre isso, de como a gente pode amadurecer essa relação de uma maneira mais saudável. Tá comigo? Então, se você gosta de assuntos assim, já se inscreva aqui, ó, na janela. Já se inscreva aqui embaixo e já deixa a sua curtida aqui no nosso canal. Bem, não sei se você conhece na minha história, mas aqui eu vou falar um pouquinho da pessoa física e da pessoa jurídica. Eu faço isso, tá? Eu tenho intimidade com você, que é minha amiga. Amiga a gente conta, né? Eu vim de um lar muito violento. Então, com violência doméstica, os meus pais, eles havia uma violência física, violência psicológica, violência patrimonial. Gente, tudo quanto é tipo de violência. Então, eu cresci num lar assim, em que era muito difícil eu comunicar com os meus pais. Então, a comunicação era algo que, dentro dos meus relacionamentos, né, amorosos, e com meu marido, né, quando eu namorava, e até mesmo na relação depois de casada, eu tinha muita dificuldade de conversar com ele, porque eu tinha muito medo de ser machucada. Mulher, eu não sei se você pode me entender, mas quando a gente sofre muita violência, muita decepção na vida amorosa, e eu sempre buscava por um tipo de homem que eu sabia no fundo que não iria me dar atenção, que não seria uma pessoa legal comigo, companheiro. Eu sempre buscava aquelas pessoas assim que na verdade eu nem buscava, eu sempre falo isso, que se alguém me escolhesse, eu aceitava. Porque era tanta carência, era tanta confusão aqui dentro de mim, que eu não escolhia as pessoas. Eu era escolhida. Então, era um relacionamento muito tóxicos. E isso me prejudicou demais na minha relação, até mesmo no meu casamento. Então, mulher, eu venho aqui te dizer que para nossa relação crescer, quem precisa crescer primeiro é a gente. Primeiro, a gente sair dessa condição de vítima. Como eu fui traída, né, em namoros, eu fui traída no casamento, eu fui muito decepcionada, eu tinha tanto medo de ser machucada e eu me machuquei toda. E porque não tem como a gente, né, a gente se proteger, a vida vai ter sim ali momentos mais difíceis. Então eu não sabia lidar, então eu fazia, a minha proteção era não falar, ou então falar de forma agressiva, ou então morrer de chorar. Amiga, eu só não fazia pirraça e deitava no chão fazendo pirraça, porque o resto eu fazia tudo. Então, quando eu olhava para a minha relação, eu sempre olhava com um olhar vitimista. Ah, essa relação está ruim porque ele é muito chato, porque ele me traiu, porque ele não é digno de confiança, porque ele não está me ajudando em casa, porque ele não me elogia, porque ele não me dá atenção, porque ele não faz isso, ele não faz aquilo. Então, eu via a relação como defeituosa. Guarda essa palavra. Eu via uma relação defeituosa, sabe? Tipo aparelho, você vê os defeitos do aparelho. Sabe quando você chega num lugar e a pessoa só vê defeito? Ela só vê defeito? Não, isso aqui tá com defeito, isso aqui tá torto, isso aqui tá isso, aquilo outro. Então, eu só via defeito na minha relação.
como eu já estava toda ferida, toda machucada, então eu via qualquer possibilidade de ser mais ferida, eu já via de antemão uma situação, já interpretava que iria me machucar, então eu não dizia o que eu sentia, porque eu achava que eu iria me machucar, ele iria pisar em mim. E com isso eu fui ficando muito na defensiva. Ali eu comecei a ter infecções urinárias. Mulher, eu tinha infecção urinária que não curava de jeito nenhum. 2 anos de infecção urinária que não se curava de jeito nenhum. Era antibiótico mudava antibiótico. E era até que eu comecei a perceber e entrar para esse caminho de autoconhecimento mais profundo, de gestão emocional, de ter a coragem de olhar para dentro de mim e ver algo diferente dentro de mim, de me ver diferente, de eu crescer e falar assim, peraí, eu não sou mais aquela criança que meu pai batia não, ele não me batia, mas me batia muito com palavras. Então por isso que eu falo a palavra batia, porque eu acho que uma palavra maldita, né, mal falada, maldita, ela bate muito mais do que uma palmada. E com isso, eu tive que me conectar e entender que eu estava numa posição vitimista e que o outro era sempre o culpado, o outro era sempre o ruim, o outro era sempre o defeituoso, que eu que tinha que consertar. Então eu via a relação, o que o outro tem que mudar, o que o outro tem que fazer, sempre voltada para o outro, como o outro mal, como o outro defeituoso, e eu sempre a mocinha, aquela vítima, aquela que vai ser ferida, aquela que vai ser machucada, aquela que tem que ficar quieta, calada, não pode falar, ou que chora demais, então não pode chorar, porque se começar a chorar não para, ou aquela que grita, que berra, que faz escândalo. Então eu falo assim, não, mas essa posição não é a posição que eu quero. Eu não quero eu não me sinto bem depois que eu tenho essas crises, que eu tenho que eu fico gritando pela casa, que eu tento bater no meu marido. Sim, amiga, a situação chegou a isso. Então eram crises muito voltadas para uma resposta emocional. Até fiz um vídeo falando sobre isso. Então era o que a minha emoção falava e minha vítima mandava fazer, eu fazia. Então eu entrava num papel muito complicado que eu custei a entender que eu era uma pessoa vitimista. E a minha relação não crescia, porque era sempre reativa. Eu me dava de vítima, o meu marido, ele era o mal, ele era o ruim da relação, e eu não conseguia admirar mais o meu marido, eu não conseguia, e talvez você não admire mais o seu marido, talvez você esteja namorando com uma pessoa assim excelente, e talvez você também nessa posição vitimista não consiga enxergar o que as pessoas falam, as pessoas, talvez os seus pais, que são pais que estão perto de você e falam, olha, eu dou aval para esse homem é um homem bom. E talvez você não perceba isso devido a essa posição de vitimista, porque você está com os 2 pés atrás, porque você tem medo de se machucar. Com isso, a relação ela fica difícil, porque a gente não se entrega, a gente não fala, ou fala de modo errado, né, de modo inadequado. Então, o que eu acho importante essa virada? Essa virada, mulher, ela se dá quando a gente se vê de uma forma autêntica, de uma forma verdadeira, como mulheres protagonistas da própria história, como aquela mulher que é a protagonista, não no sentido de ser autossuficiente, de modo algum, mas no sentido que você é responsável pelas suas escolhas. Pelas suas escolhas. Então você escolher, peraí, eu preciso, eu vou chorar porque eu tô nervosa. Gente, porque eu falo isso... Porque eu choro pra tudo. Quando eu tô feliz, eu tô chorando. Quando eu tô triste, eu choro. Quando eu tô com raiva, eu choro. Eu choro pra tudo. Então, esperar um pouco dessa tristeza passar e parar pra pensar. Pra pensar, mulher, a relação. Peraí,
O que você não está gostando? O que você não está gostando nessa relação? O que você acha que poderia melhorar nessa relação? Qual atitude que você poderia ter para melhorar essa relação? Qual atitude, qual escolha que você pode fazer nesse exato momento para que a sua relação seja uma relação mais aperfeiçoada, se torne uma relação mais madura? Será que é a sua comunicação que precisa melhorar? Será que você precisa falar com ele de uma forma racional, de uma forma objetiva, de uma forma boa, sabe? De uma forma prazerosa, assim como a gente tem conversado aqui, conversar com ele, né? Mostrar para ele os seus pontos fracos, a sua vulnerabilidade, as suas expectativas e escutar também da parte dele. Mostrar para ele, olha, como que a nossa relação pode melhorar? Ou, olha, eu tô percebendo que eu tô muito ciumenta, eu não tô dando conta, depois dessa traição que houve na nossa relação, eu não consigo mais confiar em você. Como que a gente pode resolver isso? Como que a gente pode dar mais um passo? Ah, não, que você tem que confiar em mim e tal, tá. Aí você vai falar, olha, por enquanto, para eu dar esse passo de confiança, eu vou precisar de saber algumas coisas, de você me avisar algumas coisas, para eu me sentir mais acolhida, para eu me sentir com mais que a nossa relação tá uma relação, digamos, mais segura. Será que a gente pode fazer isso? Alguns combinados? E pelo menos durante certo tempo. Então, mulher, talvez é a sua comunicação que precisa melhorar, ou talvez seja algo que, junto com o seu namorado, vocês possam ver juntos uma solução. Tem muitas coisas que eu não falo com meu marido e eu mesmo percebo na nossa relação que precisa acrescentar, precisa melhorar. Porém, tem outros momentos, e dá certo, porque eu vou e mudo e acaba a relação, né? A relação como um sistema, ela também muda. Mas tem momentos que eu falo com meu marido. Teve um momento, o último momento que a gente conversou, que eu precisei de conversar com ele, foi que ele estava trabalhando demais e no dia que ele estava em casa, a gente não estava aproveitando, nós não estávamos aproveitando a nossa relação de marido e mulher. Então eu falei com ele, olha, não tá legal, eu tô te achando um pouco distante, a gente tá distante um pouco emocionalmente. Vamos fazer alguma coisa pra gente melhorar? E ele falou assim, eu acho que a gente, não sei o que a gente pode fazer e tal. E às vezes você pode falar isso pro seu namorado e ele tem uma reação ruim, né? Não, mas o que você quer que eu faça? A relação tá muito boa e tal. Não tem problema, amiga, não tem problema. Você recua um pouco, depois você vai lá e fala em outro momento, mas você se responsabiliza pela sua parte. Não, de novo, depois eu vou falar de novo com ele. E aí você pode falar, olha, como eu falei, olha, tô sentindo que a gente tá um pouco distante. Aí ele falou, mas né, distante como? Como assim distante, né? Você sabe que eu te amo? Tô com 20 anos com você, você sabe que eu te amo? Eu falei, não, não é isso. Eu tô distante. Eu falei, gente, mas eu moro na mesma casa que você. Eu moro na mesma casa que você, como você tá me achando distante? Mas eu falei com ele, olha, eu tô assim, sentindo que a gente precisa de um momento só nós dois. E aí, né, isso foi antes da pandemia, e eu falei assim, vamos marcar mais encontros, né, da gente jantar juntos, sair um pouco mais nós dois, porque tinha um tempo que a gente não fazia isso, alguns meses, poucos meses, mas eu comecei a sentir essa falta. E aí eu senti essa falta de sair com ele. E aí aí eu mesma já arrumava já um jeito, ó, final de semana, no sábado, você tá de folga, então a gente pode sair, eu tô vendo que tem algo acontecendo num certo lugar, então a gente pode ir. Então eu já arrumava toda uma situação para quê? Para que a gente pudesse sair. E naquele momento eu pudesse ter mais tempo assim de qualidade com ele. Então, mulher, para nossa relação crescer, primeiro a gente cresce. Para nossa relação crescer, primeiro a gente cresce. Mulher, eu tive que crescer. Eu tive que deixar aquela menina
aquela menina mimada, a princesinha do papai, aquela que era violentada, ora era a princesinha do papai, ora era ora vinha aquele pai carrasco. Então eu nunca sabia qual seria a reação do meu pai. Eu tive que deixar essa criança, eu tive que deixar no sentido de acolher essa criança, saber que ela existe, mas saber que hoje eu sou adulta, que eu não sou mais essa criança, eu acolho essa criança dentro de mim, eu sei que ela existe dentro de mim, eu tenho que estar ali sempre policiando para saber se é eu ou se é ela, e eu decido ser adulta, eu decido ser a mais madura na relação. Às vezes isso acontecia, eu falava assim, não, isso ele que tinha que fazer, era ele que tinha que me chamar, era ele que tinha que arrumar, lavar a louça, porque eu tô muito cansada, ele que tinha que fazer isso, ele que tinha que fazer aquilo. Então, esse dedo acusador era o dedo acusador que eu tinha. Eu tive que perceber que o meu dedo era acusador. E falar assim, não, eu não vou ter um dedo acusador, mas eu vou pegar na mão do meu marido, né? Você pode pegar na mão do seu namorado, do seu marido, e falar assim, nós estamos juntos, né? Eu acolher essa relação e você crescer e você fazer com que você escolher ser a protagonista da sua vida e também da relação no sentido de você executar a sua parte e propiciar todo um ambiente para que essa relação cresça. Então, se você é ciumenta, já percebeu isso? Bora cuidar desse ciúme, né? Nós temos treinamentos aqui, se você quiser ser minha aluna, será muito bem-vinda. Eu tenho um programa chamado Eu Me Amo, que era um programa que quando eu terminei, gente, eu chorei tanto, que é um programa tão lindo, que entra em contato consigo mesma. Então tem o programa Eu Me Amo, tem o programa Desafio Inteligência Emocional, enfim, tem vários treinamentos aqui embaixo. Então você pode começar essa jornada do autoconhecimento para que você primeiro se encontre, para que você cresça, para que você possa ali ver a sua relação de forma diferente e se ver principalmente de forma diferente, ok? Me conta, tem alguma parte desse vídeo que você se identificou comigo? Você falou, que misericórdia, tô igualzinho você, né? Tem alguma parte que você gostou? Deixa seu comentário aqui, não só para mim, mas para que outras mulheres também venham ter essa orientação. Né? Talvez você seja uma mulher que já passou por tantas coisas e hoje você consegue fazer seu relacionamento crescer junto com seu namorado, junto com seu esposo. Então me fale, na sua opinião, como que uma relação cresce? Deixa aqui nos comentários e não se esqueça de deixar aqui a sua inscrição e a sua curtida, para que mais mulheres possam ser protagonista das suas próprias vidas, da sua própria vida, tá bom? Um beijo, amo vocês estão aqui no meu coração, todas minhas amigas. Até mais!